Ele fez algo que nem ele mesmo sabia explicar. Foi um gesto pequeno, quase invisível, mas suficiente para expor uma verdade que ele havia escondido por tempo demais. Quando Miguel descobriu, tudo mudou: a amizade, a rotina, a confiança. Aquele momento foi um choque. A revelação veio sem aviso, sem barulho, mas com força suficiente para desorganizar tudo o que parecia sólido. A verdade estava ali, entre o silêncio do banheiro e o nome sussurrado que ele nunca esperou ouvir. E quando ouviu, entendeu que nada mais seria como antes. Miguel sempre considerou André uma presença fácil. Era o tipo de pessoa que chegava sem avisar, jogava a mochila no chão e perguntava o que tinha para comer. Tinham-se conhecido há cerca de um ano, através de um colega de trabalho, e a amizade cresceu rápido. André era divertido, falava demais, e tinha uma energia que parecia preencher os espaços. Com o tempo, ele passou a dormir com frequência na casa de Miguel. Não havia formalidade entre eles, só conforto. Naquela manhã de sábado, Miguel saiu rapidamente para comprar pão e café. Estava acostumado a deixar André dormindo no quarto de hóspedes. O rádio ainda tocava baixinho na sala quando ele voltou, e tudo parecia normal. Ele chamou o nome do amigo, sem resposta. A porta do banheiro estava entreaberta, e a luz acesa. Ele empurrou com a mão, distraído, ainda pensando em coisas banais. Mas o que viu o fez parar. André estava de costas para o espelho, aparentemente distraído, mas com uma expressão estranha no rosto. Não fazia nada de grave, nem comprometedor, mas havia algo diferente na maneira como se olhava. E ali, na bancada, estava o frasco de perfume que Miguel usara na noite anterior. Era só um detalhe. O que realmente o paralisou foi ouvir, num sussurro quase inaudível, seu próprio nome escapando da boca de André. Miguel recuou instintivamente. Saiu dali sem fazer barulho, com o coração acelerado. Sentou-se no sofá sem saber como reagir. Durante anos, nunca pensou em André de outra forma. Mas agora, tudo parecia ter outro peso. Começou a lembrar de momentos antigos com um olhar novo, as vezes em que André o observava em silêncio, os comentários sobre sua vida amorosa, os silêncios que antes pareciam comuns. Quando André saiu do banheiro minutos depois, agindo como se nada tivesse acontecido, Miguel tentou manter a naturalidade. Eles tomaram café juntos, falaram sobre futebol, até riram de uma mensagem no celular. Mas por dentro, Miguel estava em conflito. Tudo parecia igual, mas ao mesmo tempo absolutamente diferente. Ao longo do dia, ele passou a observar André com outros olhos. Percebeu gestos, pausas, olhares. Começou a questionar a si mesmo: teria ignorado tudo isso antes? Ou só agora estava disposto a enxergar? A dúvida era sufocante. André, por sua vez, mantinha o mesmo comportamento descontraído de sempre, mas havia algo nos olhos dele, um cuidado, uma espera silenciosa, que Miguel não sabia como interpretar. Quando o final da tarde chegou, Miguel estava exausto emocionalmente. Queria perguntar, queria entender, mas temia a resposta. Sentia-se entre o medo de perder a amizade e a necessidade de enfrentar uma verdade que talvez sempre estivesse ali, escondida nos pequenos gestos. Naquela noite, enquanto lavava duas canecas na pia, Miguel percebeu que estava tremendo. A voz de André, sussurrando seu nome, voltava à sua mente como um eco que não queria se calar. Não era vergonha. Era algo mais profundo. Um espelho da própria confusão que ele evitava há tempos. No silêncio da casa, os dois ficaram sentados lado a lado, sem tocar no assunto. A televisão ligada, mas sem que ninguém realmente prestasse atenção. E ali, no intervalo entre uma cena e outra, Miguel percebeu: havia uma decisão a ser tomada. Ele não sabia o que sentia exatamente, mas sabia que não podia mais fingir que nada tinha acontecido. Aquela noite terminou sem palavras importantes. Mas o peso do não dito era forte demais para ser ignorado. E Miguel sabia: o que viria depois exigiria coragem, não só dele, mas de ambos. Na manhã seguinte, Miguel acordou mais cedo do que o habitual. Dormira mal, o corpo cansado e a cabeça cheia de perguntas. André ainda estava na casa, dormindo como se nada tivesse acontecido. O som leve da respiração dele, vindo do quarto de hóspedes, ecoava em uma casa que parecia diferente, mais densa. Miguel preparou café, sentou-se à mesa e ficou olhando fixamente para a caneca, como se esperasse que o líquido dentro dela lhe desse respostas. Ele tentava agir normalmente. Colocou música, organizou a cozinha, checou o celular. Mas tudo parecia uma tentativa desesperada de manter o controle sobre algo que já havia escapado. A cena do dia anterior voltava em fragmentos, o sussurro, o olhar, o silêncio depois. E, mais do que isso, o sentimento de que talvez ele mesmo tivesse ignorado sinais óbvios por tempo demais. Quando André finalmente apareceu, com o cabelo bagunçado e uma expressão sonolenta, Miguel sentiu o estômago revirar. Tentou sorrir, e conseguiu.
André pegou uma caneca de café e comentou sobre o tempo nublado. A conversa seguiu leve, mas cheia de pausas estranhas. Pareciam dois atores tentando representar normalidade, mas o roteiro já não fazia sentido. Ao longo do dia, Miguel se pegou observando André mais do que o normal. Não era julgamento, era busca. Queria entender se o que tinha ouvido era real, se havia mais ali do que ele sempre permitiu ver. André continuava sendo André, risonho, relaxado, fazendo piadas bobas, mas agora cada gesto parecia carregado de outro significado. O modo como se inclinava para pegar algo, como encostava o ombro sem perceber, como ficava em silêncio por alguns segundos depois de rir. Miguel passou a se perguntar se aqueles detalhes sempre estiveram lá, se ele apenas escolheu ignorar. Naquela tarde, saíram para comprar algumas coisas no mercado. A caminhada foi silenciosa, diferente das conversas espontâneas que costumavam ter. No trajeto de volta, André contou uma história engraçada sobre um colega do trabalho. Miguel riu, mas seu riso saiu forçado. Ele estava cansado da atuação, mas ainda não sabia como atravessar aquela barreira. Em casa, sentaram-se no sofá com os celulares nas mãos. Fingiam que estavam distraídos, mas Miguel sabia que André também sentia o peso no ar. Foi então que ele decidiu quebrar o ciclo. Levantou-se, caminhou até a pia e começou a lavar uma panela. Seus pensamentos giravam em torno de uma única frase: ele disse meu nome. Aquilo não saía da sua cabeça. Era só um nome, o dele, mas dito com uma intenção tão íntima, tão crua, que mudava tudo. O som ainda parecia vibrar em seus ouvidos. Mais tarde, quando André estava prestes a sair, Miguel finalmente falou. Disse, sem olhar diretamente, que havia escutado. André ficou em silêncio. Não negou. Não tentou mudar de assunto. Apenas confirmou, com um sim baixo e resignado. Miguel perguntou porquê. André hesitou, depois respondeu que havia guardado aquilo por muito tempo. Que era difícil dizer essas coisas. Que ele não esperava ser ouvido. Que não queria estragar nada. Miguel ficou parado por alguns segundos. Sentia a tensão vibrar dentro de si. Ele não sabia o que fazer com aquela informação. Não sabia se sentia medo, raiva, surpresa ou alívio. Talvez tudo isso junto. E mais uma coisa que ele ainda não queria nomear. André se desculpou, mas Miguel interrompeu. Disse que não estava bravo, apenas confuso. E isso era verdade. Em seu íntimo, havia algo prestes a emergir, algo que talvez ele mesmo tivesse trancado por medo de encarar. A presença de André sempre foi reconfortante, segura. E agora, essa segurança se transformava em dúvida. O dia terminou sem grandes conclusões. André foi embora sem insistir. Disse que respeitaria o espaço. Que entenderia qualquer reação. Miguel ficou na porta por alguns segundos após ele sair, sentindo o vento gelado bater no rosto. Voltou para dentro e percebeu que tudo havia mudado, mesmo que ninguém tivesse gritado, chorado ou batido portas. No espelho do banheiro, ele se encarou por longos minutos. Tentou entender o que realmente o abalava. Não era apenas a descoberta dos sentimentos de André. Era o reconhecimento de algo que talvez sempre esteve ali, dentro dele. Naquela noite, Miguel não dormiu. Mas pela primeira vez, não foi por medo, foi pela necessidade de entender o que, de fato, ele sentia. Miguel passou os dias seguintes em um estado de confusão silenciosa. As rotinas cotidianas continuaram, mas tudo parecia diferente. As cores estavam menos intensas, os sons mais distantes, como se algo dentro dele tivesse sido deslocado. André não enviou mensagens. Nenhuma. E Miguel, apesar de olhar o celular diversas vezes por dia, também não teve coragem de escrever. Algo entre eles havia mudado, e nenhum dos dois parecia saber como lidar com isso. Ele evitou os lugares onde normalmente se encontravam. Não passou pela cafeteria onde sempre tomavam café após caminhadas. Nem entrou na livraria onde André havia feito piada com os romances dramáticos. Mas, mesmo assim, a presença de André estava em todo lugar. No cheiro do amaciante da toalha, no canto da música que ficou no carro, na xícara azul que ele esqueceu. No terceiro dia, Miguel acordou com o coração acelerado. Tinha sonhado com uma versão antiga de si mesmo, caminhando em um parque vazio enquanto ouvia uma voz que parecia a de André, mas sem ver seu rosto. Aquilo o deixou inquieto. Ele precisava sair, respirar, fazer algo que o tirasse daquele estado entre passado e possibilidade. Decidiu então caminhar até o parque perto de casa, o mesmo onde costumavam conversar horas sem perceber o tempo passar. Era fim de tarde, o céu pesado, com nuvens densas. Sentou-se em um dos bancos mais afastados, os fones nos ouvidos, mas sem música tocando. Apenas o som da cidade, abafado pela sua mente ocupada.
Lembrou de um momento em que André havia contado sobre um período difícil da sua vida. Como ele falava das dores com leveza, como se não quisesse pesar o ambiente. Miguel se deu conta de que nunca havia contado seus próprios vazios. Sempre foi o ouvinte, o que acolhia, o que fingia não ver quando as coisas se aproximavam demais. Naquela mesma noite, ao chegar em casa, encontrou uma mensagem. Era de André. Curta. Direta. Desculpa por tudo. Só queria ter coragem antes. Miguel leu e releu. Sentiu algo apertar no peito, mas não era dor. Era medo. Não de André, mas de si mesmo. De finalmente ter que admitir que havia algo dentro dele que respondia a tudo aquilo. Algo que não era novo, apenas reprimido. No dia seguinte, decidiu escrever de volta. As palavras vieram simples, não estragou nada. Só preciso entender o que sinto. Enviou antes que tivesse tempo de se censurar. E com isso, algo começou a se mover de novo. Na mesma noite, combinaram de se encontrar no parque. Nenhum dos dois sugeriu um lugar diferente. O velho banco de madeira os esperava como uma testemunha silenciosa de tudo o que foi dito e do que ficou por dizer. Miguel chegou primeiro. Estava frio, mas ele não se importou. Queria ver André, mas também queria ver a si mesmo através daquele encontro. Quando André apareceu, parecia o mesmo de sempre. Mas Miguel sabia que não era. Havia um peso diferente em seus ombros, um cuidado em cada passo. Eles caminharam lado a lado por um tempo, em silêncio. Até que Miguel falou, com a voz baixa, quase engasgada, que tinha medo de perder aquela amizade. Que não sabia o que sentia, mas que queria entender junto. André apenas assentiu. E naquele gesto havia compreensão, dor e esperança. Sentaram-se novamente no banco. O vento balançava as folhas secas pelo chão. Miguel percebeu que não precisava de respostas imediatas. Que talvez, só talvez, o simples ato de estar ali já fosse o começo de algo verdadeiro. O silêncio entre eles não era mais um abismo. Era uma ponte sendo construída, palavra por palavra, gesto por gesto. No dia seguinte ao encontro no parque, Miguel acordou com uma leveza estranha. Era como se, ao expor parte do que sentia, tivesse liberado algo que carregava havia tempo demais. Ainda assim, a insegurança não o abandonava. Não havia respostas claras. Havia André, o silêncio entre eles e a incerteza do que aquilo significava. Durante os dias seguintes, continuaram-se falando com mais frequência. As mensagens eram curtas, mas constantes. Pequenas perguntas sobre o dia, memórias aleatórias, algum meme antigo que eles compartilhavam como um código secreto. O espaço entre eles parecia diminuir. Mas ninguém mencionava o que sentiam ou o que poderia acontecer a seguir. Num sábado de manhã, André apareceu sem avisar. Miguel, surpreso, o recebeu sem palavras. Eles se sentaram na varanda, beberam café e olharam a rua sem dizer muito. Havia uma paz estranha naquele momento, como se nenhum dos dois quisesse quebrar aquilo com palavras mal colocadas. Mais tarde, André tirou da mochila um caderno velho. Disse que escrevia coisas ali quando não sabia como falar. Entregou a Miguel e pediu que ele lesse. No papel, Miguel encontrou fragmentos de pensamentos, pedaços de noites que passaram juntos, sensações guardadas em silêncio. E ali, no meio de um parágrafo simples, Miguel viu seu nome, escrito com a ternura de quem observa em segredo. Aquilo o desmontou por dentro. Miguel sentiu um frio na barriga. Não sabia o que dizer. Mas não precisou. André levantou-se e disse que precisava sair. Que não queria forçar nada. Que só queria ser honesto. Depois que André saiu, Miguel ficou olhando o caderno em suas mãos. Sentiu medo. Sentiu vergonha. Sentiu desejo de compreender algo maior. Aquilo não era apenas uma história de amizade. Era uma linha tênue entre aquilo que se permite sentir e aquilo que se aprendeu a negar. Naquela noite, Miguel conversou com um amigo de infância. Sem entrar em detalhes, perguntou se era errado se confundir com alguém tão próximo. O amigo riu, disse que o coração nem sempre segue mapas e que a pior escolha era viver calado. As palavras ficaram ressoando em sua cabeça. Viver calado. Era isso que ele vinha fazendo. No domingo, Miguel resolveu visitar a mãe. Durante o café, ela comentou que ele andava distante, pensativo. Ele apenas sorriu. Queria contar algo, mas o medo do julgamento ainda falava mais alto. Voltando para casa, ele decidiu escrever uma carta. Não iria entregar. Era para ele mesmo. Para organizar o que sentia. Escreveu sobre André, sobre os olhares silenciosos, sobre os pequenos gestos, sobre o que queria entender. Ao final da carta, percebeu que não tinha todas as respostas,
mas já não podia fingir que não sentia nada. 3 dias depois, André mandou uma mensagem simples: posso passar? Miguel respondeu: sim. Quando André chegou, trazia um semblante calmo. Sentaram-se na sala, sem pressa. Miguel então disse tudo o que precisava. Não com precisão, mas com sinceridade. Que estava com medo, mas que sentia algo. Que não queria prometer nada, mas também não queria se afastar. André ouviu tudo em silêncio. Depois, segurou o caderno e disse: eu escrevo porque às vezes viver me trava. Mas ouvir você agora me libertou um pouco. Miguel olhou para ele e soube que algo novo começava. Não era um namoro, nem uma decisão definitiva. Era uma abertura. Um espaço para sentirem juntos, com respeito, com cuidado. Naquela noite, assistiram a um filme antigo. Sentados lado a lado, sem tocar. Mas o silêncio entre eles agora tinha um novo som, o da possibilidade. A escolha de ambos estava feita: caminhar com honestidade, mesmo que devagar. Na semana que seguiu, Miguel e André não colocaram rótulos no que estavam vivendo. Não discutiram definições nem fizeram planos. Mas as visitas de André se tornaram mais frequentes. Ele chegava com um sorriso discreto, trazia algum lanche, sentava no mesmo canto do sofá. Miguel percebia que algo mudara. O olhar de André agora buscava o dele com mais confiança. E Miguel, embora ainda atravessado por dúvidas, já não evitava esse olhar. Uma tarde, enquanto lavava a louça, Miguel ouviu André ao fundo cantarolando uma música antiga. Era uma daquelas canções que costumavam tocar nos fones deles nas caminhadas noturnas. Aquele som fez algo apertar dentro de si. Era nostálgico e presente ao mesmo tempo. A conexão entre eles nunca foi feita de grandes gestos, mas de silêncios partilhados, lembranças implícitas e uma esperança silenciosa. Mais do que uma história de aproximação, o que Miguel vivia agora era um processo de reencontro consigo mesmo. Começou a lembrar de pequenas situações da adolescência, momentos em que sentiu algo por alguém, mas escondeu. Com medo. Com vergonha. Ou por não saber nomear. André trouxe esse passado de volta, não como algo doloroso, mas como uma chave para algo que Miguel sempre evitou abrir. Um dia, durante uma caminhada no parque onde tudo recomeçou, André comentou sobre sua infância. Contou que sempre se sentiu diferente, que aprendeu a calar para ser aceito. Que seus primeiros sentimentos foram engavetados. Miguel ouviu em silêncio. E entendeu que, por mais que suas histórias fossem diferentes, havia algo essencial que os unia: o medo de não serem amados do jeito que são. Depois disso, Miguel começou a escrever em um caderno. Um para ele. Começou a anotar sensações, perguntas, trechos de conversa, memórias. Era uma forma de se ouvir. De se entender. E, sem perceber, começou também a construir coragem. Em um fim de semana chuvoso, André apareceu com 2 guarda-chuvas e sugeriu uma caminhada. Miguel aceitou. Andaram por ruas quase vazias, sob a chuva fina. André falava pouco. Miguel, menos ainda. Mas em dado momento, André parou, olhou nos olhos dele e disse que, mesmo que aquilo não fosse um amor completo, já era mais do que ele esperava viver. Miguel não respondeu de imediato. Apertou a mão de André. E naquele gesto, disse tudo. Nos dias seguintes, nada mudou drasticamente. Mas o jeito como se olhavam, como se esperavam, como se respeitavam, sim. Havia um espaço entre eles que antes era cheio de dúvidas, e agora estava preenchido com algo mais calmo: reconhecimento. Quando Miguel contou a um amigo próximo sobre André, foi com cautela. Esperava surpresa, talvez julgamento. Mas recebeu um sorriso sincero e um simples: fico feliz por você. Aquilo marcou. Porque mostrou que nem todo medo que carregamos tem fundamento. Ao final daquele mês, Miguel e André ainda não sabiam como nomear o que tinham. Mas sabiam o que sentiam. E, acima de tudo, sabiam que estavam juntos por escolha. Uma escolha silenciosa, mas firme. De se permitirem, mesmo sem respostas. De se respeitarem no tempo de cada um. E de não fugirem mais de si mesmos. No último domingo daquele mês, sentaram-se juntos na varanda, como tantas outras vezes. O sol se punha devagar. André segurava o caderno de Miguel, agora com algumas páginas preenchidas. E Miguel, olhando o horizonte, disse com voz baixa: acho que agora eu sei quem sou. André não disse nada. Apenas sorriu. E isso bastava. Porque, no fim, não se tratava de finais felizes. Tratava-se de começos sinceros.